Olá, tudo bem? Meu nome é Thales e nós estamos aqui para mais uma videoaula da Pixelix, cursos digitais, e eu vou ensinar para vocês hoje como alterar ou como mudar a cor dos olhos de uma maneira mais profissional, certo? Vou fechar aqui para a gente poder começar. Então assim, ó, o que a gente mais vê por aí quando alguém diz que eu vou mostrar como alterar a cor dos olhos? A pessoa, deixa eu pegar do começo aqui. A pessoa começa, certo? Ela pega, normalmente o trabalho que se faz, a maioria das pessoas pega um olho castanho e tenta transformar num olho claro. Então ela simplesmente pega um brush, pega ali, seleciona uma cor azul, coloca por cima, bota cola e diz que mudou o olho da pessoa para azul. O que obviamente não parece nem de perto que é verdade. Então o trabalho que eu vou fazer hoje, o tutorial que eu vou mostrar hoje, ele é um tutorial um pouquinho mais avançado de como a gente faz esse trabalho de deixar o olho claro. Para quem está começando, de repente não é o mais recomendado, mas é interessante que veja o tutorial para ver de fato como é que é o trabalho de mudar a cor dos olhos para que fique uma coisa profissional, para que fique uma coisa que realmente transpareça a verdade. Então eu vou começar, eu peguei e selecionei uma imagem de uma moça, certo? Vocês podem ver que o olho dela obviamente é castanho, né? E a gente vai começar o trabalho analisando como que é alguém que tem um olho claro. É um olho, obviamente, muito bonito. Eu peguei algumas, selecionei algumas fotos. Então aqui, ó, essa moça aqui, ó, ela tem um olho verde. Olha a diferença que é alguém que tem um olho verde para alguém que tem um olho castanho. Vocês conseguem reparar as diferenças? Ó, aqui tem outro exemplo que, apesar de ser olho claro, também tem uma diferença significativa de uma para outra. Entende? Então, como é que a gente vai começar? A primeira coisa que a gente vai fazer é duplicar essa camada, certo? E criar uma máscara nela. Essa segunda que a gente duplicou, a gente vai botar no modo Screen, certo? Para deixar toda a imagem clara. Vamos selecionar de novo a máscara. Vamos pintar ela de preto para que ela desative, né? Sabe? Com a máscara, esse é o efeito que acontece quando tu pinta ela de preto. Vamos selecionar o mouse, o brush branco, tá? Podem ver aqui. Vocês vão acompanhando porque algumas vezes eu utilizo muito Hotkey aqui no meu teclado. Então algumas coisas vão trocar um pouquinho rápido. Eu vou tentar ser o mais didático possível nesse ponto, certo? Então nós vamos fazer o quê? Nós vamos pegar o brush branco e vamos colocar em toda a imagem. Em toda a volta do olho, aliás, certo? Para dar uma clareada nele. Por que é importante passar em todo o olho? Porque o olho não é só a parte de baixo, obviamente que o olho é todo o olho, como se diz. Vocês podem ver aqui mesmo que, apesar de aqui ter sombra, como é o caso daqui, todo o olho é claro, e ele tem que transparecer isso. E hoje é muito comum tu ver algumas manipulações que o pessoal esquece que essa parte de cima também faz diferença quando a pessoa for analisar. Certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dar essa clareada. Então, vocês podem ver que já fez alguma diferença, né? A segunda coisa que a gente vai fazer, eu vou duplicar novamente essa camada. Aliás, eu vou duplicar essa camada aqui. Vou passar o mouse, vou passar o brush preto por cima para desativar ou para limpar, no caso, o que foi feito na máscara anterior. Vou botar essa aqui em Multiply, certo? E aí eu vou fazer o seguinte, vocês podem perceber que, apesar do olho ser claro, ele tem uma borda muito bem definida, principalmente esse aqui, ó. Ele tem uma borda muito bem definida. Isso fica bem claro quando tu observa. Aqui também, ó. Esse aqui é bem mais claro, entende? Transparece menos. Mas no olho castanho, especificamente, e se vocês observarem o original, ele é um pouquinho diferente, ó. Existe a borda. Então, se eu vou transformar isso num olho claro, eu tenho que lembrar da borda também. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai diminuir aqui o brush, vai dar uma diminuída, vai pegar o brush branco e vai dar uma definida na borda do olho. Pode ficar tranquilo que eu não vou deixar tão preto assim, tá? Ó, agora a borda do olho está bem definida. Diminui um pouquinho a opacidade, porque ela tem uma borda, mas também não é tanto assim, certo? E agora a gente vai colocar a parte da cor. Essa aqui é que a maioria das pessoas
como eu falei no começo, é o que a maioria das pessoas fala. Vou escolher uma cor intermediária, porque é difícil um olho ser absolutamente todo verde ou todo azul. Na maioria dos casos ele é um meio termo, digamos assim. A gente vai fazer aqui colocar por cima. Certo? E aqui a gente vai colocar o color sim, tá? Só que ao invés de colocar o color e simplesmente jogar por cima, a gente vai mexer nessas cores aqui. A gente vai olhar esse verde e dizer, bom, ninguém tem um olho dessa cor, então a gente vai mudar um pouquinho isso aqui. A gente vai começar a puxar para um verde um pouco mais real. Ó, diminuir a saturação, ao invés de deixar ele tão escuro, clarear um pouquinho, para que a cor obviamente apareça, né, com esse nível de saturação. Tentar de repente mudar um pouquinho o tom, botar um meio termo, né? Ó, já começou a ficar obviamente mais próximo do olho claro. A grande questão aqui, e que a maioria de quem está começando, a maioria dos iniciantes, e até mesmo muitos intermediários fazem, é esquecer dessa partezinha branca aqui, ó. Vocês podem ver que ela está verde. Isso aqui, ó, apesar de ser branco, ele é um branco com tom de verde por cima. E se tu olhar, o branco do olho, o branco do reflexo, do brilho do olho, ele é branco. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que tirar esse verde daqui. Porque isso aqui é brilho do olho. Entende? Certo? A gente até vai diminuir um pouquinho mais a cor aqui. Do meio do olho também é importante tirar. Certo? Como eu falei, esses reflexos aqui eles não são dessa cor. Né? Vou fazer o seguinte, vamos duplicar essa camada de novo. Tá? Deixar ela em color de novo. Vamos colocar ela em color dodge. Diminuir um pouquinho para dar mais uma clareada no olho. Certo? E agora, eu vou fazer isso da maneira tradicional. Eu vou criar uma nova camada, Image, Apply Image. Estou acostumado a fazer por esse caminho, mas é esse aqui, certo? Então aqui, o que aconteceu? Eu simplesmente criei uma nova camada que aplicasse tudo que já estava sendo feito. E aqui, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a Healing Tool, tá? Deixa eu ver se é esse ou não. É esse mesmo, certo? Vai clicar aqui e vai criar ali em cima, tá, a continuação do olho. Vai ficar meio estranho muito de perto. Vou fazer de novo. Ou seja, tu vai criar essa parte aqui em cima. Qual é que é a intenção disso aí? É ver que o olho, como está mostrado nessa imagem aqui, ele é todo claro, certo? Se ele é todo claro, ele tem que ser todo claro. É lei. Certo? Então, aqui, então a gente vai copiar, vai duplicar aqui. Vai ficar meio estranho no começo, mas não tem problema. Tá? Vamos criar uma nova camada. Vou clicar de novo essa parte aqui de verde. Dá mais um detalhamento. Tá meio estranho. Aqui deformou um pouquinho. Então vamos fazer ali em cima. Então aqui tu consegue ver que ele já está mais certinho nesse ponto aqui. Um pouquinho melhor aqui. Certo? Só ficar mais direitinho. Perfeito. Tá? Então aqui, a gente tem um olho que está começando a ficar verde. Vocês podem ver que o verde ainda está um pouco bem falso, para falar a verdade. Tá? Então o que a gente vai ver? A gente vai ver que o próprio olho de quem tem o olho claro, ele no meio dele, ele é amarelo. Vocês podem ver? Ele é amarelo. Nenhum olho é totalmente azul. Ele tem um amarelo no meio. Então aqui, ó, o que a gente vai fazer? Como eu falei há um tempinho atrás, nenhum olho é totalmente azul, nem totalmente verde. Tá?
mesmo sendo dificilmente, aliás, tem pessoas, não vamos dizer que não, mas tem pessoas que realmente têm. Vou fazer o seguinte, vou colocar aqui um azul e aqui a gente vai colocar um amarelo. E vamos colocar em cola. Então, vamos colocar em multiply. E aí, ao invés da gente mudar toda a cor, a gente vai selecionar o verde. Aqui no caso ele está mais azul, então vamos selecionar o verde, vamos selecionar o ciano. Ó, estão vendo? A gente consegue alterar só a parte de fora, ó, que foi a parte azul que colocou. Então a gente tenta chegar aqui no tom que seja mais próximo da verdade, da real. Ele ainda está muito saturado. Aqui a gente vai selecionar o amarelo, tirar um pouquinho, também, porque ele é amarelo, mas não é um gato, né? Certo? Ó, então a gente vê que o olho está começando a ficar cada vez mais claro. Agora a gente vai criar outra camada aqui em cima. Vamos pegar o branco. Aliás, não vamos pegar no branco não, vamos pegar um verde. Certo? Nós vamos aplicar aqui por cima. E vamos, opa. Vamos colocar color dodge. Colocar em white screen. Certo? Que é para dar mais uma clareada. Agora esse aqui a gente vai puxar um pouquinho para o tom de azul. Certo. Vamos duplicar essa camada. Vamos botar ela em color dodge. Vou botar em linear. A gente tem que tomar cuidado para que ele não fique muito irreal, como eu estou falando desde o começo. Então, sempre temos que tomar cuidado com a questão das cores em si. Ele não pode ficar muito mais claro. Ó, pode ver que está começando a tomar mais forma de olho claro. Mas eu ainda estou achando que ele está meio saturado. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um Applimate aqui por cima. Tá? E aqui a gente vai pegar a ferramenta de dessaturação, botar ela em 20%, certo? E vamos passar aqui por cima. Principalmente naquelas partes dos brilhos ali, que são partes, como eu falei, que teoricamente não são para ter cor, porque a cor é do olho e o brilho é por cima do olho, então não tem como ter cor, certo? Então aqui, ó, a gente está vendo qual é, que é a diferença entre um e outro. O que está acontecendo aqui? O que diferencia esse aqui que a gente está criando desse aqui? Ele ainda está muito falso. Percebem? Então vamos fazer o seguinte. Dupliquei a camada. Aliás, eu apliquei novamente. Vou fazer pela tradicional. Então dupliquei a camada. A gente vai pegar a Burn Tool. Botar em 10%. E vai passar na borda do olho e fazer algumas ranhuras. 15 que é para ser mais rápido. Fazer algumas ranhuras do olho. Certo? Fica um pouco mais real. Então, a gente escureceu a borda do olho. Vamos fazer o seguinte, vamos botar um pouquinho de tom azul aqui. Né? O tom azul vai ajudar a tornar isso, como eu falei, um pouco mais real. Aí colo. Vamos clarear novamente o meio do olho.
certo? Ó, então nosso olho está começando a ficar bem próximo de um olho mais claro. Percebe? O que está faltando? Está faltando a finalização. A gente vai finalizar. Ó, vai clarear a parte da borda do olho. Aquela hora ficou muito forte ainda. Aqui. Aqui. A borda aqui está ficando amarela, então vamos fazer o seguinte, vamos criar uma nova camada. Vamos pintar essa bordinha aqui. Dessa aqui. E dessa aqui. Dar um color e obviamente diminuir a opacidade. Então agora nós chegamos a um olho muito mais próximo e muito mais profissional de um olho, de uma clareação de olho, digamos assim, mais profissional. Então, quer ver como é que ficou? Ó, realmente muito mais profissional e muito mais próximo de como é um olho claro de verdade, certo? Então, claro, quanto mais trabalho for feito, quanto mais empenho tiver em tornar isso mais próximo da verdade, mais perfeito é o resultado. Então aí cabe a cada um, se quiser continuar trabalhando em cima, melhorando ainda mais, dá para chegar no resultado ainda mais perfeito. E espero que tenham gostado e até a próxima.